Olá, professor e professora, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E aqui nós vamos trazer um resumo sucinto da professora Cici Maria Fernandes Bittencourt sobre a obra Ensino de História, Fundamentos e Métodos. Para concurso, hein? Então, o que a Cici traz nessa obra? Ela tem como foco principal as suas pesquisas acadêmicas, como destaque para o ensino de história indígena. O livro Fundamentos e Métodos é direcionado não apenas para docentes de história, mas também para aqueles que trabalham na formação de professores, pedagogos e até mesmo para quem ministra aulas de história no ensino infantil. A autora reconhece que os formados em pedagogia também precisam trazer outras especialidades dentro da sala de aula. O livro está dividido em 3 partes. A primeira parte aborda um histórico da disciplina de História, destacando a importância das instituições escolares na formação da disciplina ao longo do tempo. É enfatizado que a disciplina não deve ser vista como algo descolado do contexto político, social e econômico, e que o que é ensinado e deixado de ensinar é crucial para compreender diferentes visões da ciência histórica ao longo da história do país. Na segunda parte, a autora discute questões epistemológicas, abordando diferentes tendências historiográficas, como a escola dos análises, o marxismo e a história cultural. Ela enfatiza a importância de não cair em dicotomias do tipo bonzinhos versus malvado, ao analisar diferentes abordagens históricas. Além disso, a autora ressalta a relevância de se trabalhar conceitos como tempo e espaço com cuidado, considerando a historicidade dos mesmos. Já a terceira parte, ela foca na proposta práticas, com análise crítica dos livros didáticos de história, que inclusive é uma especialidade dessa autora. Então ela destaca que os livros didáticos não são neutros e eles podem ser influenciados por interesses políticos e econômicos. Ela sugere uma análise detalhada, conteúdo histórico e conteúdo pedagógico nos livros didáticos. Além disso, a autora propõe trabalhar com documentos históricos não tradicionais, como filmes e imagens, para desenvolver o senso crítico dos alunos. No geral, professores, a autora defende que o professor de história não deve ser apenas um mero transmissor de conteúdo, mas sim um mediador de conhecimento, capaz de transformar e adaptar o saber acadêmico, para que os alunos possam compreender e se apropriar do conhecimento histórico. Ela também enfatiza que os professores são produtores de conhecimento científico e intelectuais, que é fundamental considerar a historicidade dos conceitos e contextos ao ensinar história. Então ela vai abordar a disciplina de História no Brasil, fazendo um apanhado. Ela ressalta a importância de entender a trajetória da disciplina de História no Brasil, desde o século XIX até os dias atuais. Então ela destaca como a disciplina evoluiu e foi influenciada pelas mudanças políticas, sociais e econômicas. Ao longo do tempo, diferentes concepções de ensino de história foram adotadas, como o positivismo, a história cívica e a história dos análises, como uma das ênfases em determinados aspectos do passado. A autora enfatiza que é fundamental compreender como essas abordagens históricas influenciaram o conteúdo ensinado nas escolas e como a disciplina foi moldada por diferentes contextos históricos. Ela vai falar sobre as tendências historiográficas e epistemologia. Nesta parte, a autora explora diferentes tendências historiográficas que moldaram a forma como a história é entendida e ensinada. Ela destaca as contribuições da Escola dos Análises, que enfatiza a análise estrutural e as relações sociais, e do marxismo, que busca entender
as estruturas sociais para promover mudanças sociais. Ela ainda discute a importância de considerar o contexto histórico em que essas tendências surgiram e como elas influenciam as interpretações históricas. Além disso, ela destaca a necessidade de trabalhar conceitos como tempo e espaço com cautela, considerando sua historicidade e a sua relevância para a compreensão do passado. Então, ela faz uma análise crítica dos livros didáticos de história. Lembrando, eu vou enfatizar isso por ser uma especialidade dessa autora. Então, na parte final, ela foca nessa questão, dizendo o seguinte, que os livros didáticos de história, como ferramentas centrais no processo de ensino-aprendizagem, que estes materiais não são neutros e eles podem refletir interesses políticos e econômicos. Por isso, é essencial fazer uma análise crítica na forma como o conteúdo é apresentado, dos conceitos históricos abordados, das atividades propostas. Então, se sugere uma abordagem que vá além da memorização das datas e fatos históricos, incentivando uma leitura mais contextualizada e crítica do passado. Além disso, ela propõe o uso de documentos históricos não tradicionais, como os filmes e imagens. Sobre a formação do professor de história, a autora também aborda a importância da formação do professor, destacando que eles devem estar preparados para ir além da simples transmissão de conteúdo. O professor deve ser capaz de mediar conhecimento histórico de forma a torná-lo compreensível, relevante para os alunos. Além disso, é essencial que os professores reconheçam sua posição como produtores de conhecimentos intelectuais. Para finalizar, gente, já que eu enfatizei, em suma, o que foi dito, para reforçar aqui no final uma segunda vez, considerando tudo isso que foi apanhado neste livro, a autora ela aborda não apenas a importância do ensino de história, mas também a necessidade de refletir criticamente sobre as abordagens históricas. O papel dos livros didáticos na formação dos professores, como, por exemplo, o papel do livro didático e a formação dos professores. A obra destaca a importância de contextualizar conhecimento histórico, considerando sua historicidade e relevância, para compreender o presente e o futuro. Através de uma abordagem crítica e reflexiva, a autora busca incentivar práticas de ensino que desenvolvam o senso crítico dos alunos e os capacitem para compreender e participar ativamente do mundo em que vivem. Muito bem, minha gente, chegamos ao fim aqui do vídeo e esse é o resumo da obra de Circe Bittencourt. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, um like e compartilhe, porque assim você fortalece o nosso canal. Se você quiser ter acesso a esse livro, ele vai estar na descrição.